Olá, olá! Salve, salve! Bem-vinda, bem-vindo! Que bom que estamos aqui juntos. Como diz o Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro. Então, eu já agradeço, celebro e quero honrar a sua presença e quero agradecer ao Campo da Fartura, a tudo de maravilhoso que pode surgir a partir desse encontro, que na verdade é um encontro de muitas vozes, não é? Então, há muito a agradecer e vamos, aos poucos, adentrando nesse universo encantado da biblioterapia e as suas múltiplas possibilidades. Estou muito feliz com a sua presença e vou puxar aqui um arquivo para guiar as nossas provocações biblioterapêuticas. Então, essa imagem é do Ziraldo e ela traduz com muita propriedade o quanto que bem alimentados nós podemos acessar muitos portais de possibilidades, né? Então eu peço a você que nesse momento preste atenção no seu corpo, porque a linguagem que o corpo manifesta é muito importante. O corpo é como se fosse a antena do sentir. Então, a partir da exposição de algumas frases, de algumas narrativas, eu quero que você preste atenção de como o seu corpo fica, ou nos sustos que você pode ser que leve. Então, vamos expandir o nosso olhar para uma leitura não apenas das palavras, mas por uma leitura das reverberações no seu corpo, porque ele é muito honesto, não é? Então vamos lá. Em primeiro lugar, é preciso agradecer. Há muito a agradecer. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos nossos ancestrais, porque por meio deles nós recebemos o maior livro, que é a vida. E que a cada dia nós recebemos uma página em branco para escrever nela uma história bonita. Então, quero agradecer também a todos os escritores, os ilustradores, os tradutores, os editores, a toda um conjunto de pessoas que trabalha para a produção, para a distribuição, para que esses livros cheguem até nós, esses receptáculos de sabedoria que atravessam os tempos e que nos dão a possibilidade de viver muitas vidas na nossa vida. É realmente uma gratidão muito grande. Acho que se hoje eu estou aqui falando com vocês, é porque eu já recebi tanto e eu preciso deixar fluir, compartilhar. É uma riqueza que transborda. Então, muitos deles, né, estarão aqui comigo. Será um percurso, uma jornada de muitas vozes. Então, eu quero agradecer essa companhia. É como diz aquele canto da Marinha Bethânia: não mexe comigo, que eu não ando só. Eu não ando só, eu não ando só. Nenhum de nós anda só. Nós precisamos uns dos outros e tem certas vozes que nos fortalecem. E é isso que nos traz aqui. Quero agradecer também a equipe que permitiu que eu habitasse esse espaço virtual, que isso foi um preconceito que eu venci.
E fico muito feliz com esse apoio. Eu acredito que realmente que com apoio a gente faz coisas incríveis. Então, estamos aqui tão longe e tão perto. São as positividades nas negatividades, como escreveu o Paulo Freire no livro Cartas a Cristina. Então, quero agradecer a Gabriela Vergetti e ao Michel Albuquerque por todo o apoio tecnológico para que esse curso acontecesse. Quero agradecer especialmente a sua presença. Sem você, nada disso faria sentido. Quero agradecer a tudo de maravilhoso que vai acontecer a partir desse encontro, dessas muitas vozes, dessas provocações e dessa nutrição biblioterapêutica. Então, vamos começar com um trecho desse livro, Índia, um olhar amoroso, de Jean-Claude Carrière, e que ele fala sobre o Dharma. E diz assim: Dharma é, antes de tudo, a ordem do universo. Seguir nosso Dharma significa esforçarmos-nos no sentido de uma ação justa no território que é o nosso. A relação entre o Dharma individual e o Dharma cósmico. As estrelas não são indiferentes às nossas ações. Nós somos responsáveis, coletivamente responsáveis pela ordem do mundo. Se esquecemos o Dharma nos esquecerá. Se desprezarmos a ordem do mundo, ela se voltará contra nós. Com atitude, meditação, retidão, contribuímos para o equilíbrio do todo. A tua presença aqui alimenta o meu Dharma, o meu propósito. E eu quero te dizer que o seu lugar, que é só seu, está te esperando você assumir para que os trabalhos maiores se iniciem. Então, eu sei que você tem os seus chamados te trouxeram aqui. Então, que você a cada dia se fortaleça para começar a viver aquilo que você sabe que é a sua verdadeira natureza. Respira um pouco com essa imagem. Se você alguma vez foi chamada de desafiadora, incorrigível, saliente, esperta, insubmissa, indisciplinada, rebelde, você está no caminho certo. A mulher selvagem está por perto. Se você nunca foi chamada de nada disso, ainda é tempo. Ponha em prática sua mulher selvagem. Ándale, insista! Isso é um trecho da Clarissa Píncola Esteves, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem. Essa edição que eu selecionei o trecho é de 94 e está na página 249. Então, minha gente, tem um verso também do Mia Couto, que ele fala assim: eu só posso ser julgado onde eu pertenço. Então, pode ser que você esteja, como é um título do Andrew Solomon, longe da árvore. Pode ser que você se sinta meio assim, diferente de todo mundo.
que o que você valoriza, o que você gosta, a sua verdadeira natureza, você não possa mostrar. Você conhece a história do patinho feio? Pois é, pode ser que você não seja um pato. Então, bem-vindo à turma! Aqui é o lugar que você pode se espalhar. Então, um dos propósitos deste curso é que você se conecte com a sua natureza profunda e alimente sua energia vital para ousar rupturas e experimentações sensíveis. Biblioterapia é veículo de cultivo da alma. Atenção, vou repetir. Biblioterapia é veículo de cultivo da alma. Vamos resgatar a nossa alma? Nesse processo é muito, muito importante que você, a partir de agora, crie o que eu chamo de caderno de bordo. Essa ilustração belíssima é de Salvador Dalí. E nos diz muito, não é? Essas páginas de um caderno que são asas de uma liberdade que está sendo gestada, está sendo amparada, é como se fosse um colo da sua alma. Então eu sugiro que com muito carinho você prepare um caderno novo. Pode ser um caderno artesanal, pode ser um caderno que você compre numa papelaria, mas eu sugiro que você coloque imagens, recorte imagens e faça uma encadernação de imagens ou de tecido. Use a sua criatividade. Mas esse caderno vai ser um espaço simbólico para você ir capturando ressonâncias de cada aula que você for tendo contato. Não é à toa que a palavra calma tem a alma dentro dela. Então, nós estamos num mundo muito corrido e de excesso de coisas. Mas o trabalho com a alma é com calma, é com vagar, é fazendo contato, é desconectando de tudo para conectar com você mesmo. E a escrita é uma etapa fundamental desse processo, para você fazer contato com as narrativas interiores que serão acionadas a partir das narrativas ofertadas aqui. Então, depois que acabar essa aula inicial, eu sugiro que você prepare esse caderno para o que virá. E a cada aula, dê um espaço e vá registrando nesse caderno. Nesse caderno você também pode registrar, se você tiver sonhos à noite, registra os seus sonhos. Se no seu dia a dia ou na sua navegação até na internet alguma frase, algum verso, veja o seu corpo tremer, se assustar, aquilo te fez sonhar, registra nesse caderno. Utiliza esse caderno como um espaço de ir ancorando aquilo que alimenta a sua alma, o seu desejo, o teu sonho, aquilo que você quer se tornar. Então, empreenda num espaço para ancorar as reverberações dessas narrativas nesse cultivo da alma. Então, tem uma frase do Bachelard que diz: quando nos tornamos hipersensíveis à palavra, descobrimos que ela constitui uma adesão a uma amplidão feliz. Então, esse caderno é como se fosse um colo.
mas um colo como se fosse um casulo, um colo da transformação, daquilo que ainda vai nascer e que eu já agradeço e vibro e celebro. A minha energia também está com você agora. Estamos juntos. Respira um pouco e observa essa imagem. Essa imagem é de um artista chamado Vidi Descaves e ele tem um perfil no Instagram, se chama @taste.quiet. Esses nomes você pode colocar no Google. Você vai ver inúmeras outras imagens. Durante o curso eu vou utilizar. Ele é um amigo querido e que devidamente me autorizou a utilizar as imagens dele e elas me ajudam muito. Porque, como diz o Manuel de Barros, imagens são palavras que nos faltaram. Respira. Faz contato com essa imagem. Ela te dá uma sensação boa ou uma sensação ruim? As imagens são sempre mais potentes, extensas do que as palavras. As imagens são a pré-história das narrativas. As imagens são narrativas. São a pré-história das palavras. E eu lanço algumas perguntas, talvez para você responder no seu caderno de bordo. O que é que em você está submerso por um longo tempo? O que é que em você está em busca de espaço, de expressão, de expansão? O que é que em você está na hora de despertar para ser? Respira fundo. Todos nós, de alguma maneira, somos essa imagem. E como disse e escreveu o grande mestre Paulo Freire, é em comunhão que a gente se cura, que a gente se liberta e que a gente se educa. Então, tem essa outra imagem do Vidi, que na minha leitura seria a comunhão. Independente de estarmos em tempos e espaços diferentes, se você está aqui agora, é sinal que estamos nessa roda. Estamos abraçados, estamos iluminados pelo fogo dos nossos propósitos e do nosso veículo, e que esse apoio, esse encontro, essa partilha das nossas fragilidades e nas nossas forças possa ser o veículo para cada um de nós desabrochar, erguer, expressar e manifestar na Terra essa fagulha, essa centelha divina que todos nós somos. E para isso, nós vamos agora entrar em contato com algumas premissas dessa jornada
o que eu chamo das premissas. Vou tirar aqui, premissas para intervenções biblioterapêuticas, e as imagens são todas do Taste Point Quiet, do Vide Descaves. Tá aí. Premissas para intervenções biblioterapêuticas. Opa, vamos lá. A filha do Paulo Freire, a Madalena Freire, escreveu: alfabetização é leitura do mundo, leitura de si, leitura dos outros, leitura da realidade. Estar vivo é ler, reler, continuar lendo, desconstruindo palavras e sentidos e construindo novos. Somos permanentes, alfabetizandos e alfabetizadores. Ela traduziu muito bem. O nosso trabalho com a biblioterapia é esse: permitir que sejamos alfabetizadores e alfabetizandos. O tempo todo ampliando as possibilidades de leituras de si, de leitura do outro e de leitura da realidade. Então, a literatura nos retira desse nosso cercadinho da existência e nos permite enxergar o mundo através de outras histórias. E isso é humanizador. Isso a gente escapa do que o Mia Couto chama de síndrome da humanodeficiência adquirida. Sente esse sopro. Cada escuta acorda uma suspeita. Então, a biblioterapia, ela tem uma dinâmica absolutamente diferente das aulas de literatura, porque é utilizar todo esse manancial a serviço do cuidado. Então, é uma literatura que se dobra para o sujeito. Então, ela parte, o primeiro passo da biblioterapia é a escuta. Então, não é todo mundo que pode trabalhar com biblioterapia. Existe um perfil. E o perfil número 1, na minha opinião, é ser uma pessoa que tenha a habilidade ou desenvolva a habilidade de escutar. Então, se as pessoas normalmente procuram você porque encontram em você uma pessoa que elas gostam de contar o que está acontecendo, é sinal que você já tem essa habilidade desenvolvida. Se não, faz um exercício de quando você está nos lugares, de ouvir mais, de abrir espaço para a escuta. Então, é o que disse o Bartolomeu Campos de Queiroz: cada escuta acorda uma suspeita. Então, fundamental na biblioterapia é apresentar algo que esteja coerente com ou aquela pessoa ou aquele contexto. Então, nós já vamos ver as várias possibilidades de trabalhar com a biblioterapia, né? Eu estou aqui no meu consultório, eu sou psicóloga clínica, então quando alguém me procura para uma sessão presencial ou virtual, a primeira coisa que eu pergunto é: qual é a sua busca? E aí eu parto da escuta. Ou nas sessões seguintes, a partida da escuta. Então, a partir do que a pessoa traz, porque isso é automático, né? Quando a gente está conversando com alguém, a pessoa fala,
a gente começa a lembrar dos livros, a gente começa a lembrar dos versos, e às vezes a gente até recomenda, né? Ah, você conhece livro tal? Ah, você precisa ler esse livro. Então é esse o processo. Então, a partir da escuta, eu automaticamente vou lembrando de alguns trechos, e aí depois que ela termina, que ela acaba de falar, eu pego os livros, olha, isso que você me falou, combina, parece que tem aqui o Ferreira Goulart que fala uma coisa parecida, eu ofereço, né? Se é num contexto escolar, muitas vezes as questões afloram, ou por conta de um conflito, ou por conta de uma temática, e a gente pode ver se algum trecho, alguma história poderia contribuir até para os diálogos, para cuidar daquela questão. Se é no ambiente de uma biblioteca, igualmente a gente pode estar atento ao que o contexto está demandando, através das notícias, através das coisas que mais estão circulando na internet. Então, a gente fica sensível ao que está acontecendo para ofertar algum trecho da literatura que possa provocar uma reflexão ou acolher com palavras aquela dor. Às vezes é um luto coletivo, não é? Então, é essa literatura conectada com o contexto, com o histórico da pessoa. Então, isso é como se fosse assim, o contrário do que o Paulo Freire falava de educação bancária, né? De tratar as pessoas como se fossem forminhas e a mesma coisa é imposta para cada um. A biblioterapia é o oposto disso. É só ofertar a partir da escuta de alguma coisa, só o que é sentido faz sentido, né? Respira nessa imagem. É o grande mestre, ele vai estar sempre presente aqui nas aulas. Não existe saber de mais ou de menos, existem saberes diferentes. Então, em qualquer trabalho da biblioterapia, é muito importante que a gente deixe as pessoas muito à vontade para não saber, porque é do campo do inesgotável. Quem é que já leu todos os livros? Não existe isso. Não existe isso. Então, que a gente crie um ambiente que as pessoas se sintam à vontade para dizer que não sabem. Mas, por outro lado, elas vão saber uma série de outras coisas, não é? Nossa, a palavra escrita é relativamente recente. A oralidade é muito mais antiga. Então, os conhecimentos são passados de geração para geração. Então, que a gente deixe as pessoas à vontade para dizer que não sabem, né? Para isso a gente usa a própria literatura e vocês vão ver aqui nas outras frases das premissas. E é no encontro que a gente amplia os nossos saberes, né? Então, todos os saberes são muito bem-vindos. Inclusive, tem o senhor Hernandes, é um senhor que mora aqui na minha cidade, em Niterói, e ele fala que ele salvou o lixo e o lixo o salvou. Ele é uma pessoa que transforma, parece irmão de Manuel de Barros, ele transforma o que ele pega no lixo em objetos de arte. A casa dele parece um relicário de memórias, porque e ele transforma as coisas. E ele é semi-analfabeto. E um dia, visitando a Casa Museu, que é o espaço dele, né, que hoje já é reconhecido como um espaço de arte, é fantástico. O seu Hernandes disse para mim uma vez: nós somos luzes. Quando a gente se encontra, a gente se ilumina. Olha que sabedoria. E ele mal sabe ler os livros. Respira nessa imagem.
observa que a flor que está ao centro da imagem é a mesma. Observa também como cada um, esse ser que está à direita e esse ser que está à esquerda, eles são diferentes. E quando eles observam essa flor, olha como é que eles reproduzem o que eles estão observando. Não é interessante? O da direita ele é feito dos contornos e o que ele está registrando no papel é o conteúdo, as cores. E o da esquerda parece que ele tem as cores e o que ele está olhando e capturando na produção dele são os contornos. Seria muito rico se cada um justamente dissesse o que é que vê nessa imagem. Porque da mesma maneira que eu estou oferecendo um contorno, uma leitura, você pode estar indo para outra dimensão. E essa que é a beleza, né? Essa que é a riqueza. É compartilhar os nossos olhares, porque os nossos olhares, eles são limitados pela educação, pelas experiências, pela nossa cultura, por uma série de fatores. E aí, quando a gente se une para partilhar as leituras e os olhares, isso tudo se expande, porque a gente se assusta. Nossa, eu não tinha percebido isso. Isso é sinal que o seu universo está se ampliando. Essa é uma premissa muito importante nesse trabalho. Aprendi a não tentar convencer ninguém. O trabalho de convencer é uma falta de respeito. É uma tentativa de colonização do outro. Então, essa é uma premissa muito importante nos trabalhos e que tem me dado muito prazer, assim. Porque quando alguém na roda, né, nas experiências que eu tive, tinha uma opinião totalmente diferente do outro, ninguém disputa para ver quem está certo, porque a gente parte da premissa que não existe o certo. Cada um exerce o seu direito de expor o seu ponto de vista, suas argumentações, e depois o dever de calar para que o outro também tenha essa possibilidade. E aí, depois que termina, se alguém quiser mudar de opinião, é uma decisão de cada um. Ninguém vai impor ao outro o seu próprio olhar. Isso, na minha opinião, tem sido de uma aprendizagem riquíssima da gente aprender a conviver com a diversidade. Eu até fomento isso, né? Quando o grupo está indo todo numa direção, assim, gente, ninguém acredita no contrário disso. E eu vibro muito quando alguém tem a coragem de dizer, não, eu não concordo com isso porque eu acredito naquilo outro. Então, é também uma força de você ir contra a maré. Porque quantas coisas terríveis foram feitas porque a pessoa não tinha coragem de se colocar contrário a toda aquela cegueira, vamos dizer, a todo aquele engano, aquela ilusão. Isso tudo são processos que vão dando coragem de você ser fiel às suas crenças, aos seus valores, não é? Então, isso é fomentado, esse campo de respeito mútuo. Respira nessa imagem. Então, vou apresentar também uma premissa muito importante que está no livro Como Ler
Tá no livro Os Três Reis, do Rubem Alves, e logo no início do livro ele traz isso, né? Ao terminar a leitura de uma história ou de um poema, jamais pergunte o que é que o autor queria dizer. Porque ao fazer essa pergunta, você estará afirmando que o autor queria dizer uma outra coisa diferente daquela que ele disse. E com isso, você o estará acusando de incompetência linguística. Um autor jamais quer dizer uma outra coisa. Se ele escreveu o que escreveu, é porque ele queria dizer o que escreveu. Se tivesse querido dizer uma outra coisa, ele teria escrito essa outra coisa, não aquilo que escreveu. Assim, não tente interpretar o texto. Entregue-se simplesmente ao seu gozo, mas você poderá fazer outras perguntas. O que é que esse texto me fez pensar? Por que caminhos da imaginação ele me fez voar? A resposta a um texto não é interpretação. É o outro texto que você, leitor, produz inconscientemente enquanto lê. Não é maravilhoso? Minha gente, isso já faz parte do método da biblioterapia. Então, não é essa coisa de que o especialista diz que aquele livro diz. Não, é a interpretação selvagem. Então, a pessoa não interessa o que o autor quis dizer, como diz aí o Rubem Alves. Interessa como aquilo reverberou em você. O que é que aquilo te fez lembrar? Então, essas perguntas que o Rubem Alves sugere são as perguntas que a gente vai levar para as nossas rodas. Seja a roda que for, com criança, com idoso, com mulheres vítimas de violência, com adictos em drogas, com população carcerária, não importa nem o público nem o local. As perguntas são essas. A postura é essa. Não somos especialistas. É o que diz o Milor Fernandes. Especialista é aquele que só não ignora uma coisa. Eu gosto de dizer que eu sou amadora. Amadora em que sentido? Eu amo demais o que eu faço e eu estou sempre aprendendo. Então, quando a gente também mostra o nosso inacabamento, a nossa fragilidade, a gente incentiva que o grupo também tire as máscaras. E aí, minha gente, acontece um vínculo lindo. Porque onde todo mundo é todo poderoso, são os egos que estão ali presentes. Mas onde a gente bota as armas no chão, a gente confia e vai entregando mais. E aí é maravilhoso, porque aí somos humanos, somos inacabados e juntos a gente aprende, a gente transforma, a gente se cura. Então, independente do seu propósito, se é trabalhar individualmente, se é trabalhar com um grupo, independente do local, do teu público, da faixa etária, independente de qualquer coisa, as perguntas são essas aí. O que é que esse trecho, esse livro, essa imagem me fez pensar? Por que caminhos da imaginação me fez voar? O que é que me fez lembrar? O que é que me chegou através disso? Então, é um diálogo pessoal e que partilhado na roda tem uma mágica, porque quando a gente fala, a gente se escuta e aí muita coisa se revela, né? O Freud que falava do talking cure, da cura pela fala. E eu acredito sinceramente que esse nosso trabalho ele está potencializado pelo resgate da oralidade. Então, os caminhos da tecnologia levaram a gente para uma espécie de solidão acompanhada. Mas quando a gente faz a roda e quando a gente fala, a gente está resgatando algo muito ancestral, como se a gente estivesse em torno de uma fogueira, trocando experiências. Isso é uma magia, minha gente. Experimentem. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Opa, apertei alguma coisa aqui. Tá. Uma outra imagem do vídeo. São incríveis, né?
Quando a gente apresenta uma imagem dessa e abre, o que cada um está vendo? Nossa, vem tanta coisa. O que é que vem para você? Esse olho que sai da gente e olha a gente de fora para dentro. Acho que esse olhinho que está aí solto é o livro que faz isso com a gente. É como se a gente saísse da gente e o livro espelha de um outro lugar e te mostra tanta coisa. Ao mesmo tempo, esse olhinho solto parece um projétil, um tiro. Tem certas coisas que a gente lê que dá vontade de falar assim: que tiro foi esse? Pois é, que tiro foi esse? E num livro que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, que é como se fosse um grande pilar conceitual, é do Marc-Alain Oaknan, chamado Biblioterapia. Ele fala do projétil, aquilo que te desloca, te tira do lugar. É um tiro mesmo, né? Saramago disse: não sais de ti, não chegas a saber quem és. Está no livro O Conto da Ilha Desconhecida. E é isso que a literatura faz com a gente. E aí, nesse trabalho da biblioterapia, a gente vai trocando coletivamente esses deslocamentos, essas descobertas. Essa é uma viagem maravilhosa. Já se sentiu numa encruzilhada? São muitas na vida, não é? Ou isso ou aquilo, para que caminho ir? Pois é, a gente está envolto num grande mistério. E que espaço que a gente dá para conviver com esse grande mistério, eu pergunto. Como você se sente diante do desconhecido, do que você não pode controlar, não pode prever? E aí vem o Guimarães Rosa e nos diz: eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. O nosso trabalho é assim. Então, quando alguém nos procura ou há uma oportunidade de oferecer um trabalho, cada um é uma caixa preta. A gente se prepara, a gente vai com o nosso baú de possibilidades, mas a gente jamais pode prever como é que aquilo vai reverberar. Eu não sei, na verdade, o que é que você agora está sentindo aí. O que está sendo mexido. Se você está chorando, se você está sorrindo. Quais são os sonhos que te passam pela cabeça? Quais são os portais que você está acessando? Quais são as portas que você está fechando? Eu não sei. Mas eu desconfio. E a partir do teu retorno, a partir de alguma palavra, eu posso ir adequando, né? Daí o meu imenso desafio de estar fazendo nesse formato onde eu não posso conversar com você agora, mas eu posso saber depois, através das suas narrativas, dos seus comentários, através do encontro que nós teremos. Eu posso sentir um pouco como é que isso está reverberando aí dentro. Mas se eu estou ofertando para vocês, é porque tudo isso já fez um trabalho comigo mesmo. E é essa beleza, né? Eu sei que você tem todo um manancial. E eu te convido a olhar para isso, porque aquilo que cuidou de você é isso que você vai usar para cuidar dos outros. E a beleza é essa frase, já cuidou de mim. E ao ler para ofertar para você, eu reforço essa raiz dentro de mim. E a gente vai desconfiando e vai ofertando. Certeza de nada. Mas uma confiança muito grande nesses caminhos. E essa imagem? Respira nessa imagem
Ela te dá uma sensação boa ou ruim? Registra no seu caderno de bordo. O que essa imagem te faz pensar? O que ela mexe com você? E aí, minha gente? Esse mundo é um mundo imenso. E o excesso de informação paralisa tanto quanto a falta. Então, uma das premissas fundamentais é esse verso do Manuel de Barros. As coisas me ampliaram para menos. Então, se você ainda não tem clareza, eu sugiro que você comece a ficar atento a fazer um recorte, a fazer um funil, a afirmar o início em algum caminho, no sentido. Dá para trabalhar com todo tipo de literatura, você vai se perder. Então, assim, eu sugiro que você primeiro olhe para o acervo que você já possui. Revisite a sua estante. Olhe para esses livros com outros olhos. Começa a lembrar quais foram os livros que realmente cuidaram de você. Releia esses livros. Aí vai estar todo o manancial do seu trabalho. Eu vou oferecer muitas coisas. Eu vou oferecer um banquete para você degustar. Presta atenção no teu corpo. A mente leva a gente para muitos lugares e às vezes a gente se perde. Perder é bom também, mas é preciso botar o pé no chão. É preciso iniciar. E para iniciar, a gente tem que ampliar para menos. Então, vai sentindo no teu corpo onde você está mais em casa. Onde você está mais ancorada ou ancorado. É aí o teu manancial. E aí é aprofundar nisso para você começar a trabalhar com isso. E depois você vai expandindo. Se você quiser abraçar o mundo nesse momento, você vai paralisar, porque você não vai nem saber por onde começar. Então, agarra nesse verso. Esse verso, para mim, é mantra. Manuel de Barros, para mim, é guru. Então, escreve na parede, na geladeira, no espelho do banheiro. As coisas me ampliaram para menos. Olha aí o labirinto. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto, sou abastado. Então, minha gente, não importa o que a gente aprendeu, nem o que a gente vai aprender ainda. Estaremos sempre inacabados. Essa frase eu uso muito assim. Estou em qualquer situação e alguma coisa deu errado, alguma coisa eu esqueci. Aí eu uso essa frase para me ancorar nela. E é verdade, né? A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto, sou abastado. Então, aproveitem. Registra aí no seu caderno e usa isso nas situações. Isso aqui é bonito, né? A gente vai se alimentando dessas coisas e no cotidiano você vai indo junto. Imagina, olha como é que você está bem acompanhado, não é? Você vai junto com o Manuel de Barros, você se escora nele para perder essa vergonha de mostrar que somos frágeis, erramos, somos humanos, não tem problema nenhum com isso. Olha aí, que imagem gostosa. Não sei se te traz alguma outra sensação, né? Mas o que muitas pessoas falam é essa sensação de acolhimento, de pertencimento, de repouso, de colo, né? Ai, cheguei em casa, de leveza, de relaxamento. Respira isso um pouco. Sente isso no seu corpo. O amor pelos livros e pela literatura se constrói pelo exercício de escolher o que se lê e como se lê, criando uma outra biblioteca que não é física,
mas interior, construída pela relação afetiva com títulos, personagens e autores. Isso é do José Mindlin, um bibliófilo. Isso é a orelha do livro Entre Livros. Então, olha o que um colecionador de livros, muito conceituado e respeitado, falou. Que mais importante do que a quantidade de livros que você tem é a biblioteca interior, íntima. Aqueles livros que já criaram raízes dentro de você. Quais são os seus livros da sua biblioteca interior, da sua biblioteca íntima? A minha mãe já é falecida, ela passou 9 anos com uma doença no sangue que ela teve que ficar internada muitas vezes, em UTI muitas vezes. E acompanhando esses 9 anos, eu fui observando, né? Nossa, as pessoas muitas vezes ficam numa situação onde, numa UTI, por exemplo, né, que a gente não consegue nem mais conversar. Ela só pode contar com o que está dentro dela, não é? A partir dessa experiência, eu resolvi criar um acervo dentro de mim. E a partir disso, eu comecei a memorizar algumas coisas para utilizar a maior liberdade, que é a liberdade interior. Através da memória, da imaginação. A gente pode ir para onde quiser. E eu tenho uma técnica, eu vou ensinar para você. Tem que ser um de cada vez. Escolhe um poema, um trecho de um livro que seja vital para você. Como se fossem palavras assim, para você se agarrar. Escreve com a sua mão e cola no box do banheiro. Ou em algum lugar do banheiro que do chuveiro você possa enxergar. Escreve grande. E todo dia quando você for tomar banho, você se entrega para aquelas palavras. Não é controle, é entrega. A água vai te limpar por fora e aquelas palavras vão te limpar por dentro. Todo dia, sem preocupação de decorar. Na hora do sabão, desliga o chuveiro. E lê, relê, relê e sente. Sente a vibração daquelas palavras no teu corpo. E brinca. Alguns dias você pode falar gritando. Vão te chamar de louca, mas disse a Anísio da Silveira que as pequenas loucuras nos salvam das grandes. Então, usufrua de ser chamada de louca. Então, você pode falar. Outro dia você pode falar sussurrando. Outros dias bem devagar. Outro dia rapidinho. Todo dia você vai fazendo contato com aquilo. Sem preocupação de decorar. É uma entrega, uma exploração, um laboratório, uma incorporação do sopro das palavras. O que vai acontecer? O que acontece quando a gente gosta de uma música e ouve, canta, 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 canta? Quando a gente menos percebe, aquela música já está circulando em você automaticamente, não é? Isso vai acontecer também com a poesia. Quando você sentir que está falando ela, sem perceber, é sinal que ela já está entrando. E aí, quando ela for incorporada, ela vai para uma memória de longo prazo. E aí, você pode colocar outra. Sem pressa. Fazendo contato. É assim que se cria uma biblioteca íntima. Cliquei errado. Vou ter que voltar lá. Mas foi bom para te ver aqui grandão. Como é que tá? Como é que tá por aí? Tá tudo bem? É um manancial. Cada aula vai ser assim. Eu sei que você tá aí mexido, várias coisas passando pela cabeça. Use o seu caderno para esse diálogo e em breve a gente vai se encontrar, tá bom? Então vou aqui puxar de novo para a gente continuar. Olha aí, falei que o erro faz parte. Aliás,
Eu costumo muito dizer, né, que a nossa inspiração é o Quixote. Quixote é o nosso muso inspirador. Ele é um cavaleiro errante e só quem erra sai do lugar. Então, o erro é muito bem-vindo. Olha aí, mais uma imagem do vídeo. Então, é esse movimento, minha gente. O Jorge Maltner falou que beleza são coisas acesas por dentro. Vamos sentir aquelas fagulhas que acionam esse espiral dos afetos, né? E que isso vire a nossa música, o nosso instrumento, essa linguagem sensível que toca o nosso coração e que a partir disso que a gente usa como instrumento para tocar o coração do outro. E aí o Quintana escreveu uma coisa que eu amo e uso muito. Que poetas deve ler? Simplesmente os poetas que gostarem, e eles assim te ajudarão a compreender-te em vez de tu a eles. São os únicos que te convêm, pois cada um só gosta de quem se parece consigo. Já li poetas de renome universal e, mais grave ainda, de renome nacional e que, no entanto, me deixaram indiferente. De quem é a culpa? De ninguém. É que não eram da minha família. Então, minha gente, tem gente que ama Clarice Lispector, tem gente que odeia Clarice Lispector. Não tem problema nenhum. É porque a Clarice pode ser ou pode não ser da sua família. Então, quando alguém sabe que a gente está trabalhando com biblioterapia, né? Aí pergunta para a gente assim, você já leu tal coisa? Eu falo assim, não. A pessoa diz, como não? Não tem problema. Cada um tem a sua alma, a sua seleção, a sua trajetória, o seu percurso formado dos livros amados e dos livros odiados também. Então, quando alguém te criticar, essa é uma das belezas desse trabalho, né? Porque não é a gente que fala, a gente chama alguém para falar por nós. Então, quando alguém criticar por causa disso, você usa isso do Quintana. Olha aí. Então, já li poetas de renome universal e, mais grave ainda, de renome nacional, e que, no entanto, me deixaram indiferente. De quem a culpa? De ninguém. Que não eram da minha família. É isso aí. E aí, minha gente, tem uma questão aqui que é muito, muito, muito importante, que é o choro, né? Se algum livro te faz chorar, quer dizer que a sua ferida está aberta, a ferida está verde. Então, você tem que usar esse livro para cuidar de você. Porque para cuidar do outro, você utiliza a lógica da ferida madura. Qual é a diferença entre uma ferida verde para uma ferida madura? A ferida madura é quando você olha para a ferida verde e faz um trabalho com ela. Expressa ela, ressignifica ela, transmuta ela. Para dar um exemplo, por exemplo, quando a gente tem uma roupa e faz um rasgo, isso é uma ferida aberta. Isso faz você chorar, né? Mas aí, por exemplo, você olha para essa ferida, você escreve sobre isso, você faz uma imagem, você faz uma terapia, você faz algum rito de honrar aquilo, você vai processando, é como se você estivesse fazendo um serzido nesse corte, né? E é interessante que o serzido deixa esse pedaço muito mais resistente do que o resto da roupa toda, já percebeu? Então, isso também acontece com as nossas feridas. Então, se a gente atravessa elas, então, já é uma ferida madura. Então, se algum livro abre um processo com você, você começa a chorar, você não pode usar esse livro para cuidar dos outros, porque aí é o outro que vai ter que cuidar de você. Entendeu? Pode colocar você numa saia justa. Então, quem me auxilia nesse sentido é o Bartolomeu Campos de Queiroz, que ele fala assim,
Minhas tristezas estão maduras. Só tristezas verdes precisam de água para crescer. Então, atenção nos livros que ainda te fazem chorar. Utilizem esses livros para cuidar de você. Eu adoro quando um livro me faz chorar, porque muitas vezes toca em pontos que eu nem sabia que existia uma ferida aberta ali. E aí eu vou investigar. Eu vou cardiovasculhar. Respira. Faz contato com essa imagem. O que é que ela te faz pensar? É outra premissa desse trabalho. Não tenha pressa e não perca tempo. É o que o Saramago sempre respondia para todos os jovens escritores que queriam saber o que eles precisam fazer para ser um ótimo escritor. Então, não tenha pressa e não perca tempo. A gente tem muita pressa, né? A gente acha que as coisas vão acontecer de uma hora para outra, mas o mais significativo é forjado no tempo. É como se fossem as plantas, né? Tem gente que bota até adubo, mas cada planta tem o seu tempo de trabalhar a terra, de lançar semente, de germinar, de ir crescendo, colocando os brotos e desenvolvendo e de expressando. São ciclos, né? Então, é o Mia Couto que também diz: somos o que semeamos em pleno deserto. Então, independente da situação que você está passando, vai semeando amanhã, vai sonhando, vai registrando no seu caderno de bordo, vai regando essa ideia, vai alimentando aos poucos o possível. Não tenha pressa, não perca tempo. Esse aí é o meu mantra. Adoro Guimarães Rosa, passarinho que se debruça. O voo já está pronto. Você aí é um passarinho debruçado no campo da biblioterapia. Eu tenho certeza que eu só vou atiçar aquilo tudo que você já tem, que você já é e que você já pode fazer. Então, você está aí como um passarinho debruçado. E eu acredito sinceramente que um curso assim é um sopro, um empurrão para você fazer o seu voo, né? Porque o teu voo já está pronto. Já está pronto. Tenho convicção disso, tenho muita alegria de estar aqui com você. Então, minha gente, forte, né? Essa imagem, estou fazendo um convite. Vamos criar espaço para um encontro e para o diálogo com os seus eus por meio da literatura? A gente já está encaminhando para uma finalização dessa aula. E como não poderia deixar de ser, eu vou trazer um livro, uma história para contar e para provocar você. Esse livro é um livro encantado, olha, ele está aqui na minha mão. É um livro artesanal, olha para isso. É como se fosse uma grande sanfona e que dá para brincar com ele, né? Fazer um castelo, uma construção. Esse livro se chama Na Casa Deles, é da Edith Chacon e o texto e ilustrações da Priscila Ballarin. Então, essa aí é a Edith. E olha que ideia fantástica que a Edith teve. Ela selecionou os autores mais queridos que um dia deram casa para ela habitar. Então, a primeira página do livro diz isso. Foi lá, na casa dos irmãos Grimm, que tudo começou. Foi lá, na nossa casa, que as portas de outras casas se abriram para que as fadas, as bruxas, as princesas, as madrastas, os bichos, as diferentes vozes e os mais diversos sentimentos pudessem ser
acolhidos e habitados em nós. Foi lá na casa dos escritores que decidimos morar. Na casa do Lobato tem jacatatu, pica-pau amarelo, cuca, visconde de sabugosa e uma boneca toda prosa. Na casa do João tem jardim de rosas, feijão selecionado a brotar no grande sertão. Na casa da Clarice tem o cachorro Ulisses, a galinha Laura, um coelho pensante e muita felicidade clandestina. Na casa do Fernando tem todo tipo de pessoa, cada um do seu jeito, poetando numa boa. Na casa de Ruth tem rocha que vira sapo, que vira reimandão e se esparrama pelo chão. Na casa da Ângela, as palavras entram em cena, transitam pelo lago e sacodem seus esqueletos em busca dos cânticos. Na casa do Vinícius não tem porta nem janela. Para quê? Se os bichos vão cantar na Arca de Noé, não é? Na casa de Ana Maria, os amigos secretos abrem caminho para a menina bonita do laço de fita. Brincar de Bento, que Bento é frade. Na casa do Quintana, que fica na Rua dos Cataventos, vive uma louca de nariz de vidro e sapato furado, chamada Esperança. Na casa do Saramago tem a maior flor do mundo, trazida de uma ilha desconhecida pelo elefante Salomão. Na casa do Manuel, o verbo delira, desinventa, descomeça, desmente, desnada, desnuda, diz tudo. Na casa deles, a palavra dança, canta, muda e nos habita. Pode entrar. Tá vendo que tem uma chave? Pode entrar. Então ela agradece aos escritores. Você conseguiu reconhecer? Monteiro Lobato, João Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Fernando Pessoa, Ruth Rocha, Ângela Lago, Vinícius de Moraes, Ana Maria Machado, Mário Quintana, José Saramago, Manuel de Barros. A Edith Chacon tem 2 casas, uma na cidade de São Paulo, onde mora e trabalha como professora e escritora. A outra fica em Santos, onde ela conversa com o mar, cata conchinhas e troca olhares com o horizonte. Nas 2, lê, escreve, borda e brinca com as palavras. Priscila Ballarin tem 2 casas, uma em São Paulo, no Brasil, e outra em Lisboa, Portugal. Nas 2, ela desenha, borda e costura mundos tão diferentes e tão próximos. Na casa das 2 cabem muitas leituras, amizade e afeto. Deste encontro já nasceram 3 projetos. Era uma vez, Desapontado e agora na casa deles. Lindo, não é? Pois a Edith é da Bibliofamília, que é como eu chamo as pessoas que fazem o curso. Agora você também é Bibliofamília. A tarefa sugerida no seu caderno de bordo, escrever para cardiovasculhar quais foram os autores e livros que já ofereceram colo, espaço para você habitar, respirar, regenerar e se reinventar. Se possível, é uma provocação, hein? Produza um livro artesanal, bem lúdico, para homenagear os 10 mais importantes. Esse é o passo 1 da jornada formativa no campo da biblioterapia. Olha aí, nosso mestre, guru, Manuel de Barros, as coisas me ampliaram para menos. Tem até um vídeo no YouTube, a Edith, falando do processo de fazer esse livro. Imagina, às vezes escrever 10 é torturante, porque tem muito mais. Mas quando você amplia para menos, você ancora, você vai descobrir o teu manancial. É um manancial, não é? Então, é como se fosse uma apresentação das rodas dos tantos que te habitam. Isso aqui foi apresentado, né, durante o curso online, né, para cada um se apresentar usando um livro. Então, desses 10 aí que você vai colocar no seu caderno de bordo, seleciona, assim, desses 10, qual seria
Desse qual seria o trecho? Porque em algum momento nós vamos nos encontrar e essa pergunta vai para a roda, né? Até para a gente ir identificando a nossa turma dentro desse grande grupo que está se formando. E como a imagem é a pré-história dos livros, das palavras, é muito importante que você passe a prestar atenção nas imagens que te escolhem, né? O Jung fala de anima mundi, que é o mundo almado. Então, presta atenção nisso. Como é que as coisas têm alma, os livros têm alma, os objetos têm alma, as imagens têm alma. Então, ao invés da gente escolher, se permita ser escolhido por eles, né? Toda vez que eu tenho um trabalho, que eu sou chamada para algum lugar, alguma coisa, eu olho para as minhas estantes e falo assim: quem quer ir comigo? E eles se manifestam. Quantas vezes eu entrei numa livraria ou numa biblioteca e antes de percorrer as prateleiras, eu respirava e falava assim: que o livro que me procure se manifeste. E aí eu ia atenta. E sabe quando um livro cai em cima de você, ou alguém te dá na tua mão, ou você bate o olho e encontra? Então, conte com isso, né? Então, se permita ser escolhido por uma imagem. Se você fosse uma imagem, qual seria? Registra isso lá no seu caderno de bordo. Em algum momento nós vamos nos encontrar e eu quero escutar isso, tá bom? Então, minha gente, chegamos ao final desse primeiro encontro. Não vamos chamar de aula, né? É um encontro, é uma provocação. Então, vamos a um fechamento poético, que é o poema Deus Vento, do Leminski, e que diz assim: um Deus é também o vento, só se vê nos seus efeitos. Árvores em pânico, água trêmula, navios a zarpar. Me ensina a sofrer sem ser visto, a gozar em silêncio meu próprio passar, nunca duas vezes no mesmo lugar. A este Deus que levantará a poeira dos caminhos, os levando a voar, consagro esse suspiro, nele cresça, até virar vendaval. Paulo Leminski. Então, minha gente, com muita gratidão e muita alegria, chegamos ao final desse primeiro encontro, dessa provocação. Respira fundo, agradeço mais uma vez. Recomendo fortemente que você empreenda a sua jornada, capturando no seu caderno de bordo tudo que está sendo mexido, tudo que está surgindo, e você abra espaço para você, para profundas transformações que transbordem no cuidado do outro, uma ação coletiva pelo bem sistêmico. Namastê, gratidão por todas as nossas relações e até o próximo encontro.